Coronel, antes da pergunta do Borgo, João atualiza a questão Mauro Cid, pois não, João? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitando buscas contra Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, após familiares do delator deixarem o Brasil no mês passado. Na representação, Gonet chegou a pedir a prisão de Cid e também de Gilson Machado Neto, ex-ministro do Turismo de Bolsonaro. Como a gente sabe, apenas a de Gilson foi acatada. Na manhã desta sexta-feira, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, foi preso em Recife. A suspeita é que ele tenha tentado ajudar Mauro Cid a obter um passaporte português. O texto afirma que em maio de 2025, os pais, a esposa e as filhas de Cid deixaram o Brasil em direção a Los Angeles, nos Estados Unidos, por um voo com escala no Panamá. A PGR suspeitou ainda que havia risco de eles tentarem obter o passaporte em outras embaixadas. Essa informação é de César Tralli, da TV Globo. Então, acho que é a hora do Mauro Cid contar a verdade, né? Já que não tem mais ninguém sob pressão. Deixaram o Brasil e não voltaram. Não voltaram. Inclusive, Mauro Cid acaba de chegar à Polícia Federal para prestar depoimento. Sai que é sua, Tafarel. Exato. Mauro Cid, agora. Coronel, novidades que vão chegando do caso Mauro Cid, o João atualizando aqui para a audiência Auriverde Brasil, numa manhã que teve a decretação da prisão, revogação da prisão e agora essa informação, além da capa da Veja de ontem, Coronel. Pois é, Pitoli, esse assunto ele é muito complexo, porque eu conheço a tua posição. Você tem sido um dos críticos mais ácidos até do Cid, do Mauro Cid, né, do filho. Eu sou amigo do pai também, já estive com o pai do Cid, pessoalmente com o Tenente Coronel Cid não, porque a distância é muito grande, né? É a mesma coisa que o Heleno falou, a distância do General Heleno, General Braga Neto, para esse grupo aí de aloprados que trocava mensagem nas redes sociais ali no WhatsApp é muito grande. Então, as pessoas às vezes não têm nem ideia de que é um absurdo você falar em golpe de Estado, trama golpista, quando você vê os atores. Alguns desses atores, inclusive, que a gente conhece, que tem um perfil que jamais conseguiriam mobilizar. Você veja, por exemplo, Pitoli, que na época o próprio Paulo Figueiredo foi arrolado, né? Ele teria que ser ouvido também, ele está indiciado entre o núcleo ali. E por quê? Porque diz que ele tentava estimular que oficiais se rebelassem, etc. Na verdade, Pitoli, eu estava no Pingo nos Is, lá na Jovem Pan, lá naquela época, e eu debatia com o Paulo quase todos os dias esse assunto. Por quê? Porque ele trazia as informações dos insatisfeitos, e é verdade. E eu trazia a informação da cúpula das Forças Armadas, porque era a minha, ainda é, a minha geração que está dos altos comandos. Ou seja, são meus contemporâneos. Eu conversava e eu sabia que seria impossível que pudesse acontecer qualquer coisa que partisse das Forças Armadas que fosse contra o texto constitucional. Eu convivi com esses chefes militares. Então o Cid, nos depoimentos dele, ele deixa entender que a Polícia Federal, em várias oitivas, tentaram, e os delegados tentaram, chegar numa versão que pudesse dar sustentação àquilo que eles montaram, aquela narrativa. Porque veja, Pitoli, nós que acompanhamos os presos do 8 e 9 de janeiro, você e eu, durante todo esse tempo, temos sido muito vocais em relação ao que aconteceu com os presos que foram para Papuda, para Colmeia, depois os que foram condenados, até a morte do Clesão. E nós dois temos nos envolvido até emocionalmente, particularmente com a ASFAV, com as famílias desses presos, o pessoal liga. É impressionante. Agora, tudo isso cai quando a gente observa que nesse julgamento dessa semana, essa ideia do golpe de Estado foi completamente demolida, completamente desfeita, nas próprias palavras do Cid. Porque veja, quando o Cid vai ali para o julgamento, a despeito de tudo aquilo que eles arrolaram nas denúncias, da delação premiada e tal, quando você ouve o Cid, o que ele está dizendo?
basicamente que não houve assinatura de nenhum documento, que as tratativas eram feitas em relação às possibilidades constitucionais, aquilo que o presidente Bolsonaro já falou várias vezes. Na Jovem Pan nós falávamos sobre as possibilidades de impugnação, o que aconteceria se o presidente da República de fato convocasse o Conselho de Defesa, o Conselho da República, quais os passos que teriam que ser dados, se o Congresso estivesse já de recesso, teria que ser reconvocado, quais os prazos, isso não daria tempo de conseguir resolver antes do final do ano, o presidente da Câmara dos Deputados teria que dar continuidade a essas investigações, convocar novas eleições. Tudo isso estava debatido, Pittoli, publicamente. Como é que você chama isso de trama golpista? Claro, dá para chamar porque da mesma forma que o impeachment da Dilma é chamado de uma trama golpista e de um golpe. Tudo bem, só no jogo das versões a gente admite. Agora, quando você leva a um tribunal e a gente vê aquele teatro que aconteceu, a gente percebe que a principal testemunha que poderia dar alguma consistência a essa narrativa foi muito clara em dizer que não houve nem documento assinado e que os estudos que estavam acontecendo ali entre os comandantes, etc., todos os comandantes foram unânimes em dizer que não houve nenhuma participação das Forças Armadas. E como é que você vai fazer golpe de Estado com os comandantes, inclusive, que foram escolhidos pelo presidente da República, que entrou, que foi o presidente Lula, já tinham assumido. Nós tínhamos todo um contexto de paz. Eu e você, provavelmente, cobrimos o dia 1º de janeiro, a posse do presidente Lula. Eu estava na escala da Jovem Pan. Tudo transcorreu normalmente. E aí você vem me falar em golpe de Estado. Então, você vê que quando cai a trama golpista, quando cai o tal da minuta do golpe, quando cai tudo aquilo que foi montado para prender o presidente Bolsonaro, cai também o 8 de janeiro, que passa a não ser nem um golpe de Estado, nem uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e muito menos uma associação criminosa armada. Então, reduz a quê? Dano ao patrimônio, patrimônio tombado, você pode até colocar como arruaça, você pode colocar até como alguma coisa que merecesse ali algum tipo de punição, que pode se transformar em, no máximo, alguns poucos meses de reclusão. E essas pessoas, Pittoli, o Clesão já perdeu a vida, outros já morreram dos que foram presos, vários ainda estão nessa situação, famílias destruídas e famílias no exílio. E eu termino essa parte do meu comentário dizendo o seguinte: a família do Cid também foi para o exílio. Porque o que acontece é que quando você vive um estado de exceção, de perseguição política, o que a gente vê aqui nos Estados Unidos, Pittoli, aqui no sul da Flórida? É um monte de exilados de onde? De Cuba, da Venezuela, da Nicarágua. E por que isso? Até da Bolívia. Por quê? Porque são perseguidos políticos por um sistema judicial que é montado pela ditadura para dar um ar de legalidade à perseguição política. E é isso que a gente está vivendo no Brasil, Pittoli.